eu vejo que a prosperidade é um conceito amplo e complexo como é o ser humano. O ser humano é um ser complexo, amplo, cheio de vontades e desejos. É, então eu acredito que a prosperidade, partindo de uma premissa de propósito, a prosperidade é quando você alcança os seus propósitos. E até trazendo um pouco, até desenhando o que eu entendo sobre esse desenho de prosperidade, eu vejo que na nossa vida a gente tem vários propósitos. Então a primeira pergunta que a gente se faz é: quais são os seus propósitos de vida? O que você quer alcançar? Né? Então você tem aqui um norte que são os propósitos. E aí na sua vida você aplica energia para alcançar esses propósitos. Então tem gente que aplica mais, tem gente que aplica menos. Tem gente que nem tem o propósito muito claro e aí fica meio perdido. Então já começamos aí ver umas dificuldades e possíveis sabotadores. Então eu tenho o propósito e eu vou aplicar energia ou não, ou mais ou menos, Para aquele. para alcançar esses propósitos. E aí a prosperidade, eu vejo que é quando você consegue conquistar alguns desses propósitos. Eu falo que muito ser humano nasceu incompleto, vai morrer incompleto só quando encontrar Jesus que ele vai ser totalmente completo ali com ele. Então nós somos seres imperfeitos que estamos sempre buscando algo. A gente sempre está almejando buscar e conquistar algo. Acho que esse aqui é o mote da vida, né? A paz de espírito é você estar tranquilo nesse caminho. Então, existe propósitos, energia aplicada para alcançar. E aí, tem muita gente que aplica a energia em busca de propósitos de uma maneira um pouco caótica e que a gente sabe, olhando para ele, fala assim, cara, é uma pessoa que tá trocando os pés, tá fazendo coisa errada. Uhum. Aí é quando a energia empregada, ela não é balizada por valores. Certo? Então, se você aplica energia buscando o seu propósito sem valores estabelecidos, você pode seguir por trilhas espinhosas e pode até aferir, alvejar pessoas no seu caminho. E aí o que eu vejo é que esses valores corrompidos, eles estão baseados em uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, que para mim é de onde surgem todos os sabotadores que eu quero conversar com vocês, que é do ego. O ego é o repositório de todos os sabotadores que a gente pode ter. Tudo tá ligado ao ego. Por quê? Porque o ego é você como indivíduo humano imperfeito. E aí, trazendo para o nosso mundo toda essa parafraseada que eu dei sobre propósito, energia, valores e o ego reprimindo e trazendo dificuldades para essa caminhada, se a gente olha de uma perspectiva do que a gente está fazendo aqui, que a gente entende que para você conseguir fazer esse percurso, essa trilha com valores, com energia, com propósitos e minorando o seu ego, como é que você minora o seu ego? Sim, Buscando Jesus. buscando Na Jesus. nossa, no Buscando o livro. externo, né? O transcendente. Exato, o transcendente. Então eu vejo que é muito legal de falar de sabotadores, porque eu vejo que a vida é bem isso: propósito, energia, valores, você lutando contra o seu ego, que é imperfeito, porque nós somos humanos e temos ego, e a gente fugir e se afastar dele, e na verdade não se afastar, a gente fingir que a gente não tem ele é um sabotador, fingir que eu sou perfeito, é o complexo de divindade. Você se aproxima desse caminho de prosperidade com um ego minorado, com valores bons, quando você olha para o caminho de Jesus, que é o que a gente entende e está trabalhando aqui. E aí, eu queria saber de vocês, dentro dessa visão, quais são os sabotadores que nascem disso? Já, você quer comentar alguma coisa antes? Não, não, só para você acabou me fazendo refletir o seguinte. Gosto disso. Não, porque pensa comigo. Propósito, você chamou de propósito, também a gente pode chamar de objetivo. Então eu traço um objetivo, coloco energia, vou lá, atinjo aquele objetivo. Isso pode ser um sinal de prosperidade. Exato. Só que eu fiquei me questionando aqui pelo seguinte: os seus objetivos de hoje não são os mesmos de Não. 10 anos atrás, e daqui a 10 anos você certamente terá outros objetivos. Porque o objetivo também tem a ver com o tamanho da nossa cabeça e o que a gente consegue Já enxergar sei onde você vai chegar. Eu naquele momento. tô gostando disso. Então, eu acho o seguinte, Exatamente. cara, prosperidade também pode ser definida, eu lembrei do Legendário, lembrei disso, como desfrutar o caminho até os objetivos. Ou Perfeito. até Sabe entender por esses quê? objetivos também, né? E sabe por quê? Porque senão a gente fica trocando de objetivo toda hora, porque a vida é assim. Uhum. E a gente não prospera nunca. Porque Sempre eu tá tenho buscando sempre alguma um coisa. objetivo depois desse. Então eu estava refletindo de que prosperidade pode ser simplesmente aproveitar o caminho na direção dos objetivos. E aí eu deixaria propósito numa, assim, numa prateleira
mais alta. Exato, eu ia Legal. falar, eu ia querer comentar sobre Onde, isso. onde Exatamente. por exemplo, o meu propósito é levar as pessoas para o reino de Deus. Então, esse é um que eu não troco. Esse é um que eu não aprimoro, né? Inegociável. Depois que eu Uhum. levar alguém, depois que eu apresentar o reino de Deus para alguém, eu não tenho outro daí em diante, não tem outra pessoa para apresentar, não tem outro reino para apresentar. Então eu achei muito legal o que você falou, e a gente tem o costume de colocar a prosperidade sempre no próximo objetivo. Uhum. Se a gente olhar, né, eu sei que tem frases que são batidas, mas eu, por exemplo, outro dia eu parei para pensar, eu vivo hoje o que eu nem sonhava há 10 anos atrás. Eu ultrapassei os sonhos que eu tinha. Eu tinha um sonho de, como engenheiro, ganhar 10 mil reais. Sabe? Que, assim, continua sendo um bom dinheiro, mas eu olho para hoje e digo, caramba, eu pulei esse objetivo e estou vivendo tudo aquilo que eu sonhei. Então, prosperidade espiritual, né? Prosperidade na família, eu entendo que tem a ver com desfrutar esse caminho até chegar lá. E aí sim, né? Eu passo a palavra para quem quiser começar ou complementar, ou como o primeiro sabotador que a gente pode discutir aqui. Eu queria só complementar o que vocês falaram, porque é uma coisa que até quando o Rafa estava falando antes, na primeira vez que ele falou, antes até de você comentar, né, fazer o complemento, me chamou muita atenção que é aquela coisa, pô, cara, de prosperidade ser maior do que o sonho. E aí é uma coisa interessante, né? Aquela questão de que, às vezes, principalmente quando a gente é mais jovem, que a gente está em eterna evolução. Eterna não, né? Mas pelo menos até o dia que a gente morrer, a gente está em evolução, né? Depois a gente vê. E a gente tem essa questão de os nossos propósitos irem mudando, porque a gente tem durante um tempo, é natural, que todo mundo tenha durante um tempo objetivos mais mundanos, certo? Sim. E conforme você vai se aprimorando e você vai tendo realmente uma vida espiritual, ou então sendo colocado em situações que te levem a um refinamento espiritual, ainda que fora de uma rotina e de uma vida espiritual, vamos colocar assim, que a gente se submeta a ela, né? Às vezes a vida coloca a gente nessa situação, a gente começa a ter visões diferentes. Então, com relação ao propósito, a gente sempre tem que pensar, né, que é o que o Rafa falou. O que é o propósito na prateleira maior, né? É o propósito que vem de Deus pra gente, que vem de vocação. É um propósito que nos é dado, não somos nós que escolhemos. Pô, você pode até ter planejado engravidar, mas a tua filha, o teu filho, que manda é Deus. Você não sabe o que vai vir dali. E ali você vai criar aquele ser, às vezes você fala assim, não, eu vou ter um filho homem, vai ser engenheiro igual o pai e tal. Puta, vem uma menina completamente diferente, você não sabe lidar com aquilo. É um propósito que te é dado. E aí, se a gente parar pra pensar, cara, 90% da vida nos é dada. Vai. Entendeu? Até vocês aqui, que, pô, consideram meus amigos, além de meus parceiros, eu não planejei conhecer vocês. E 10% que a gente acha que não foi dado, foi dado. Foi dado. Os outros 10% você tem Eu uma gosto contribuiçãozinha ali. Então, assim, a gente tem essa questão do propósito maior, que às vezes pessoas extremamente difíceis caem na nossa vida com o propósito de nos refinar. E esses são os propósitos maiores. E lógico, a gente também tem os propósitos, vamos chamar de mundanos. Eu acho que mundano fica uma palavra forte, mas mais terrenos, que entra essa questão de, pô, cara, eu quero ter um dinheiro e tudo mais. E a verdadeira prosperidade que eu acho que o ser humano pode alcançar, que é aí que entram os sabotadores, né? Porque assim, a prosperidade real, aquilo que nos é dado, como nós somos pequenos e nós não damos conta, nós somos pecadores, e a gente tem que se entender humilde, porque Jesus foi humilde, porque nós não vamos conseguir corresponder ao ideal de Deus, né? Não na plenitude, porque a gente não consegue nem entender o divino. Talvez se a gente conseguisse entender o divino, a gente chegasse lá, né? A gente consegue ser a melhor versão possível dentro das Exato. das nossas circunstâncias. Então, entender como balizar esse propósito maior com as necessidades terrenas que nós passamos, sem colocar o terreno, que é a prateleira menor, né, acima do maior. Então, pô, vou ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar dinheiro dessa forma, né? Não vou sair da trilha aqui para conseguir um faturamento alto na minha empresa às custas de corrupção, por exemplo, sabe? Que podem parecer coisas básicas, mas não são tão básicas assim, principalmente para quem está na situação de estar suscetível a falhar ali, né, de um teste que é proposto. Então, para mim, a prosperidade, e eu acho que isso é muito interessante, é não a gente só segmentar, falar, pô, prosperidade financeira e tudo mais, porque muitas vezes você quer ter uma prosperidade financeira para ajudar a sua família, mas às vezes essa prosperidade, na verdade, ela nunca foi financeira, ela era familiar, que você desejava lá no fundo do seu coração. E você confundiu. E às vezes ela vem de uma maneira completamente diferente do que você está esperando. Às vezes não vem num bônus no final do ano. Eu tive uma situação dessas, né? Tava precisando de dinheiro por uma questão familiar, pô, pedindo. E só não veio por mim. Veio pela minha esposa. Eu falei, rapaz, olha que coisa doida, né? Às vezes a gente pede e vem e a gente tem que ser grato. Falar, cara, veio a prosperidade que eu queria. Só não veio da forma como eu pedi, porque não tem que ser necessariamente da forma como eu peço ou eu busco, né?
E então, entender, né, que a prosperidade, ela é um conjunto de fatores, ela deságua naquela questão do propósito maior e até do propósito menor, mas não necessariamente a gente fala aí, né, de novo, de uma prosperidade clara, de um objetivo de, tipo, eu quero ganhar 500 mil reais por mês daqui a 10 anos, né, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Às vezes você busca e encontra, a encontrar você vai, porque a prosperidade ela vai vir. Se você não se sabotar, e aí já vamos entrar nos sabotadores. Mas talvez não daquele jeito, né, Que você que, esperava. que a gente tem esperado, exatamente.